Fazer algo no momento do louvor. Eu experimentei uma glória tão maravilhosa, mas essa glória era tão pesada, que eu não consegui ficar de pé, meu querido. O meu coração, ele parecia que ia explodir dentro de mim. E eu quero dizer algo para você nessa manhã. A glória do Senhor está sobre esse lugar. A glória do Senhor está sobre esse lugar. O Senhor está aqui. Ele está aqui. Ele recebeu a nossa adoração. E neste momento, Ele quer falar ao meu e ao seu coração. Eu sei que nós já oramos, mas eu quero orar novamente e pedir para o Senhor falar conosco, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade sem fim. Te agradeço pela tua misericórdia, ó Deus. Nós sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor nos ama de tal forma. O Senhor nos ama, o Senhor derrama a tua graça sobre a nossa vida. Mesmo sem merecer, o Senhor fala ao nosso coração. E o Senhor transforma o mais profundo do nosso ser. Então nesta manhã, eu quero junto com os meus irmãos, Pai, pedir, fale conosco, Senhor. O nosso coração é terra fértil, o nosso coração está preparado, Pai. Já foi regado, Senhor. Já foi retirado todo entulho, Pai. E agora nós estamos esperando pela semente da Tua Palavra. Porque nós sabemos que ela vai brotar e produzir muito fruto no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu querido, abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Abacuque. Hoje eu dificultei um pouco aqui, que eu quis trazer notebook e uma Bíblia gigante, né? Só para dificultar, mas glória a Deus. Que essa versão aqui, muito bacana. Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler do verso 16 até o 19. Abacuque, um dos 12 profetas menores. Glória a Deus. Logo depois de Naum, meu querido. Capítulo 3, verso 16. Quem encontrou diz amém? Glória a Deus. Acho que já está no... Glória a Deus. Já está aqui também no telão, se você quiser acompanhar. Vamos passar a leitura da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. Ao som da sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e eu estremeci dentro de mim. Descansarei eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e não haja vacas no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, Ele é a minha força, e Ele fará os meus pés como do cervo, e Ele me fará andar sobre os lugares altos. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Pronto, já preguei. Posso descer e a palavra do Senhor já falou aos nossos corações. Meus amados, essa palavra que Deus trouxe no meu coração, ela veio de um versículo que o pastor Márcio Valadão compartilhou por meio do e-mail. Eu me inscrevi no e-mail da Lagoinha, então todo dia eu recebo uma carta do pastor. E algumas pessoas que conhecem a minha vida, da minha esposa, sabem que nós estamos passando algumas situações na nossa vida. Situações que demandam ter fé. Situações que provam a nossa fé. E aí eu recebi esse versículo do pastor Márcio Valadão. E comecei a meditar nessa palavra. E comecei a me aprofundar no livro de Abacuque. E eu quero perguntar para você nessa manhã. Quero que você faça uma reflexão dentro de você. Alguma vez você já se indignou diante das injustiças, de toda a corrupção,
das maldades e do sofrimento que você vê no seu dia a dia? Alguma vez você já perguntou: Senhor, por que acontece tudo isso? Por que o Senhor não faz nada? Responde para você mesmo, tá bom? Alguma vez você já se perguntou aí no seu íntimo: por que é que eu passo tanta luta, tanta dificuldade, enquanto pessoas que não são retas, pessoas que são ímpias, prosperam? Eu quero te dizer algo. Isso não acontece aqui, em nome de Jesus, tá? Como diz aí o pessoal, só acontece lá em Belo Horizonte. Eu estou fugindo de Belo Horizonte, que tu fala que tudo acontece lá, né? Mas o fato é, meu querido, que durante toda a nossa vida, nós vamos nos deparar com situações que vão nos deixar aflitos, que vão gerar um conflito dentro de nós. E essas situações vão querer fazer germinar no nosso coração a semente da dúvida. A semente da dúvida, nos fazendo questionar: será que Deus me ama? Será que Deus está no controle mesmo? Essas situações vêm para tentar minar a nossa fé. Mas nessa manhã, eu quero te dizer que o Senhor quer ensinar a mim e a você. Ele tem me ensinado e Ele quer nos ensinar a voar por cima de sobre toda dúvida, meu querido. Ele quer ensinar eu e você a andarmos em lugares altos e viver uma vida pela fé, uma vida repleta de alegria e esperança. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria, e é isso que Deus tem para mim e para você. É isso que Ele tem para mim e para você. Então nessa manhã, vamos ouvir o que o Senhor vai falar conosco, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui voando, sobre toda a situação que acontece na sua vida, em nome de Jesus. Mas antes de entrar no texto, eu preciso aqui rapidamente, tem que ser rápido, porque o pastor só me deu 2 horas para pregar. Aí o pessoal está falando: misericórdia, então você vai me levar a almoçar depois, né, Gabriel? Então beleza, é bom eu correr aqui. Meu querido, eu quero rapidamente compartilhar com você o contexto em que o livro de Abacuque foi escrito. O profeta Abacuque, ele pertencia ao reino de Judá. Como assim ao reino de Judá? Em determinado momento da história do povo de Israel, houve um racha. E aí o reino de Israel, o povo de Israel se dividiu em 2 reinos. O reino do norte, que era chamado o reino de Israel, e o reino do sul, que era chamado o reino de Judá, onde ficava Jerusalém. E o profeta Abacuque, ele pertencia a este reino. E alguns estudiosos dizem que o seu ministério durou ali aproximadamente entre o ano 620 e 605 a.C. Eles dizem que provavelmente essa profecia, este livro, foi escrito neste período. Porque o profeta Abacuque, a situação do mundo ali, da realidade dele, em que ele se encontrava, era de que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos assírios. Eles eram dominados pelos assírios. Mas nesse período, os babilônicos iam se levantar, comandados por Nabucodonosor, e iam dominar toda aquela região, inclusive o povo de Israel. Esse era o contexto que Abacuque estava inserido, certo? Então, o povo de Israel já vivia ali a opressão, o sofrimento do domínio de uma nação estrangeira. Só que tem mais um problema. Durante esse período, o rei Josias, que governava sobre Judá, foi morto. E a Bíblia relata que o rei Josias, ele era um homem temente a Deus. Ele foi um homem que mandou reparar o templo do Senhor que estava abandonado. E quando as pessoas reparavam o templo, eles encontraram um livro da lei e levaram até o rei. E aí o rei falou: poxa vida, está tudo errado, vamos reformar tudo, vamos mudar tudo isso aqui. E aí o rei começou a abolir a prática da idolatria e trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor. Esse foi o rei Josias. Só que durante esse período do ministério de Abacuque, o rei Josias foi morto. E aí assumiu o seu filho, Joaquim. E a Bíblia fala que ele andou em todos os caminhos que eram mal diante do Senhor. Ele acabou com as reformas que o pai dele tinha feito. Ele voltou o povo à idolatria. E a situação de Israel era tão complicada, era uma situação moral tão crítica, que a justiça havia desaparecido. Abacuque fala isso. Não há mais justiça. E quando tem uma justiça, uma sentença,
ela distorce a justiça. O povo praticava maldade, o povo praticava perversidade, a corrupção, era tudo descontrolado. A ponto do profeta Abacuque, diante de toda essa situação, olhar e falar assim: até quando, Deus? Até quando o Senhor vai ver essa maldade? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai nos responder, não vai nos socorrer? Olha como estava séria a situação. Eu estava conversando isso com o pastor Marcos essa semana. A situação estava tão séria que o profeta não começa nem glorificando a Deus. Ele já começa perguntando: até quando? Essa situação de Israel parece muito com a nossa realidade. Essa situação de Israel, de Abacuque, parece muito com a nossa realidade, não parece? Lendo o livro de Abacuque, eu falei: poxa vida, esse livro aqui é mais atual que a notícia de amanhã. Porque o que nós vemos no nosso dia a dia é a maldade sendo multiplicada, meu querido. Nós vemos a corrupção, a opressão dos mais fracos, a injustiça imperando. Nós vemos pessoas que só se preocupam com elas mesmas. Nós vemos pessoas que são egoístas, que não pensam e não amam o próximo. Era essa a realidade do povo de Israel no tempo de Abacuque. O povo tinha se distanciado do Senhor. E aí, Abacuque, nesse contexto, ele pergunta para Deus: até quando Deus vai permitir isso? E aí ele recebe uma resposta da parte de Deus. Deus fala para ele: fica tranquilo, eu vou aí trazer o juízo sobre o povo de Israel, eu vou corrigir o povo de Israel, eu vou levantar uma nação que é altamente violenta, e essa nação vai dominar sobre Israel. Tem alguma coisa errada? Senhor, eu estou perguntando até quando o Senhor vai permitir essa maldade ficar impune? Aí o Senhor vem falar para mim que o Senhor vai levantar uma nação que é ímpia, que é violenta, para julgar sobre nós que somos justos e retos? Como que o Senhor pode fazer isso? Abacuque questiona novamente a Deus. E ele entra num conflito. Ele entra num conflito interno. Mas Deus responde e traz uma revelação de que ele também iria julgar essa nação. Essa nação é o povo babilônico, tá? Os caldeus, que iria dominar e levar Israel cativo. E depois do cativeiro da Babilônia, os estudiosos dizem que Israel resolveu o problema da idolatria, né? Mas Deus ia trazer esse povo. E aí Abacuque fica indignado e o Senhor fala para ele: viu, o meu propósito vai se cumprir. O meu propósito vai se cumprir. Eu sou o Deus soberano. Eu sou Deus soberano. E eu vou julgar também essa nação. E aí Deus profere 5 maldições sobre essa nação, que era uma nação violenta. E aí Abacuque, diante da revelação de que Deus iria cumprir o propósito dele, e de que Deus ia julgar toda a maldade, ele faz uma oração, engrandecendo ao Senhor. E essa oração tem uma conclusão, ele chega a uma conclusão, que é exatamente isso que nós lemos. E ele compreende o seguinte: primeiro ponto que ele compreende é que ele precisa confiar nos propósitos de Deus. Abacuque não recebeu uma resposta, a resposta que ele queria para os seus conflitos. Ele não recebeu. Talvez ele queria ouvir da parte de Deus assim: fica tranquilo, eu vou fazer assim, ó, e vai acabar toda a maldade. Eu vou fazer assim e vai acabar toda a injustiça. Fica tranquilo. Talvez Abacuque esperava essa resposta. Mas quando ele recebe a revelação de Deus, de que Deus traria uma outra nação para dominar sobre Israel, e esse conflito se gera dentro dele, e ele faz uma nova indagação ao Senhor. Mas quando ele percebe quem é o Deus ao qual ele serve, os conflitos dele cessam, meu querido. E ele entende que ele não precisa de respostas. Ele só precisa descansar e confiar no agir de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é bom em todo tempo. Deus, ele é bom em todo tempo. E eu quero te dizer que a resposta para os nossos conflitos, o conflito que eu e você enfrentamos, esses conflitos internos que tentam semear dúvida no nosso coração, tentam abalar a nossa fé, a resposta está em um relacionamento com o Senhor. Nós temos que ter um relacionamento com o Senhor. Põe o versículo 16, por gentileza, para mim, de novo. Olha o que Abacuque fala. Assim que eu ouvi tudo isso, ou seja, a conclusão que Abacuque chega, ela decorre de um diálogo entre ele e Deus, de um relacionamento entre ele e Deus.
E olha o que ele fala: as minhas entranhas se comoveram, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram e as minhas pernas vacilaram. E aí ele conclui: eu não preciso me desesperar, eu só preciso esperar tranquilo e em silêncio o propósito do Senhor ser cumprido. Deixa eu te dizer algo. Quando nós buscamos ao Senhor, nós podemos não obter todas as respostas que desejamos, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar a resposta que nós precisamos. Guarde isso no seu coração. Talvez você não recebeu a resposta que você queria, mas Deus deu a resposta que você precisa. E a resposta que Abacuque precisava era: olha para quem eu sou e confia naquilo que eu estou fazendo. Olha para quem eu sou e confia naquilo que eu estou fazendo. Deus, Ele não está obrigado a prestar contas a nós, muito menos a se conformar na nossa ideia de como Ele deve lidar com as situações. Muitas vezes nós oramos falando: Senhor, tem que ser dessa forma, tem que acontecer isso. Aí eu imagino Deus olhando lá de cima e falando: filho, você nem sabe o que eu estou fazendo. Você nem pode imaginar o que eu estou fazendo. Ou muitas vezes a nossa oração é: Senhor, por que acontece isso ou aquilo? E Deus está falando: tire os porquês da sua oração, mas comece a sua oração dizendo: ainda que. As nossas orações têm que ter menos porquês ou sês, e tem que ser regadas de ainda que. O que significa isso? As nossas orações precisam ser incondicionadas. Incondicionadas. A nossa confiança no Senhor tem que ser incondicionada. Ela não depende de uma situação favorável. Ela não depende de um ambiente bom. Ela não depende de um sentimento bom. Mas a nossa confiança é fruto de um relacionamento. Porque quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais nós temos a revelação de quem Ele é. E nós aprendemos, diante disso, a confiar no agir dEle. E que Ele está nos conduzindo em todos os seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos combinar o seguinte: toda vez que eu parar a beber uma água, você fala um glória a Deus, um aleluia, para não ficar um silêncio. Essa foi a primeira coisa que Abacuque concluiu, de que ele precisava confiar no Senhor, e essa confiança vinha de um relacionamento com Deus. A segunda coisa que Abacuque concluiu está no verso 17 e 18. Coloca para a gente, por gentileza. Quando ele compreende que ele precisava confiar no Senhor, a oração dele começa como? Ainda que. E aí ele traz uma série de situações. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha uva nas videiras, ainda que falhe a colheita das oliveiras e os campos não tenham mantimento, ainda que as ovelhas sejam sequestradas e o gado morra nos currais. Versículo 18. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando nós aprendemos a confiar no Senhor, quando nós nos relacionamos com Deus, como que eu me relaciono com Deus? Não tem outro caminho, meu querido. É buscar a palavra, conhecer a palavra, é derramar ao Senhor tempos de oração, tempos de busca. Enquanto mais nós fazemos isso, nós passamos a entender que nenhuma situação contrária, seja qual for ela, é capaz de nos afetar e roubar a nossa fé. E olha que o profeta, ele apresenta, aqui volta um versículo para a gente, por favor. O profeta, ele apresenta uma situação bem complicada. Ele apresenta uma situação onde tudo deu errado. Tudo deu errado. As árvores que foram plantadas não floresceram. Quantas vezes nós nos deparamos com situações em que nós semeamos e parece que não há florescimento na nossa vida, parece que as coisas não brotam. Ele diz: olha, nem tenha frutos, ou falhe a colheita. Quantas vezes nós nos sentimos frustrados, parecendo que o trabalho das nossas mãos, aquilo que nós desempenhamos todo o nosso esforço, parece que não está vingando. E ele continua:
as ovelhas sejam sequestradas. Quantas vezes eu e você passamos por situações em que nós somos injustiçados, ou observamos injustiças acontecendo? As ovelhas, o nosso mantimento, ele é roubado de nós. E por fim ele diz, ainda que não haja gado nos currais. Eu não sei você, mas tem situações que você olha e parece que não restou nada. Não restou nada. Só que, se de um lado, tudo indica que não tem saída, tudo indica que não tem esperança, se de um lado a situação, diante da situação que nós passamos, o que se espera de nós é uma postura de derrota, uma postura de depressão, uma postura de desânimo, de entregar os pontos. Do outro lado, pela nossa fé, nós podemos enxergar além e entender que tudo o que acontece, todos esses problemas, essas dificuldades, não podem entrar no nosso coração, se tão somente eu e você decidimos viver pela nossa fé, decidimos confiar no Senhor. Eu não preciso sentir para ter fé, eu não preciso ver para ter fé, eu só preciso escolher ter fé. Eu só preciso escolher ter fé. A fé é uma escolha. E olha que legal. A fé, ela nos leva a olhar além da realidade natural das coisas. Deus está falando, olha, está tudo aí complicado. Olha além disso. Olha para além dessas coisas. Olha para além dos problemas. Esse é o conceito da fé. O que é a fé? A fé, meu querido, é o firme fundamento. Ela é o firme fundamento das coisas que nós não podemos enxergar e a certeza das coisas que nós esperamos. É somente pela fé que nós podemos acreditar no Senhor e confiar que Ele está guardando a nossa vida. E quando nós decidimos viver pela fé, quando nós decidimos viver pela nossa fé, a nossa visão muda. Aí a gente fica parecendo um bando de louco. Por que parece um monte de louco? Porque se você olhasse e falar, Abacuque, você tinha todas as razões, todos os motivos para abandonar a sua fé. Você tinha todas as razões humanas para achar que Deus não está cuidando de você, que Deus não te ama. Era isso que se esperava dele. Mas Abacuque faz uma escolha. Ele fala, todavia, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor. Quando nós vivemos pela fé, além de enxergar as coisas diferentes, além de enxergar as coisas pelos olhos sobrenaturais, nós adotamos posturas diferentes. Nós adotamos posturas que não se esperam de nós. Meu querido, Deus nos chamou para viver com os olhos postos nas coisas dessa terra. Deus não chamou eu e você para vivermos na realidade dessa terra, mas Ele nos chamou para vivermos a realidade do reino dos céus aqui nessa terra. Ele nos chamou para viver com os olhos colocados nas coisas espirituais, as coisas celestiais, e essas coisas só podem ser vistas com os olhos da fé. E se Deus te chamou a viver a realidade do reino dos céus, Ele te chamou a viver uma vida repleta de justiça, paz e alegria. Eu falei aqui, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Sabe que muitas vezes vai parecer loucura na sua vida, meu querido. Como que eu vou conseguir confiar? As pessoas vão olhar para você e falar, você é louco de tomar uma decisão assim. Você é louco de não estar desesperado. Por que você não está aí descabelando? Eu já não tenho muito, se eu descabelar, acaba o resto. A nossa resposta é, eu estou vivendo pela fé no Deus ao qual eu sirvo. Porque se aos olhos humanos só é possível enxergar tristeza e sofrimento, a fé nos leva a experimentar e a expressar a alegria inabalável que há no Senhor Jesus. E é tão legal porque quando o profeta fala que ele vai se alegrar e exultar no Senhor, a palavra que ele usa para alegrar, no original, que foi escrito no hebraico, ela significa saltar de alegria.
E a palavra que ele usa para exultar, olha o significado dessa palavra. Ela significa girar, literalmente, ela significa girar, rodar, sobre influência de uma forte emoção. Deus não quer simplesmente falar, eu estou alegre. Está tudo difícil, mas eu escolhi me alegrar no Senhor. Aí a gente acorda, vai para o nosso serviço, faz o que a gente tem que fazer. Eu vou lá na igreja, quarta-feira, domingo, chego em casa, assisto uma sériezinha, durmo, e no dia seguinte tudo se repete. Deus nos chama para que nós possamos experimentar. E uma vez que eu e você experimentarmos a glória que há no Senhor, experimentarmos a alegria, o renovo, o fortalecimento que há no Senhor, nós não vamos conseguir ficar sem expressar essa alegria, porque não é qualquer alegria, mas é uma alegria inabalável, uma alegria de saber que o Senhor é a nossa salvação e que Ele está trabalhando no meu e no seu favor. Então, primeiro, o profeta entende que ele tem que confiar no Senhor. E quando ele confia, ele entende que ele vive alegre, que nada vai abalar ele, nada vai tirar a paz da vida dele. E aí ele entende o porquê de tudo isso. Está lá no versículo 18, vamos ler aqui, e no 19. Eu me alegrarei e me exultarei em quem? No Senhor, o Deus da minha salvação. Versículo 19. Yahvé, ou Jeová, Adonai, o Senhor soberano, Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, e Ele me faz caminhar por lugares altos. O motivo do profeta ter essa fé inabalável é que ele sabia quem era o autor e consumador da fé dele. Ele teve essa revelação. Quem é o alvo da fé dele? Quando nós compreendemos que nós servimos ao Deus, o único Deus que existe, o Deus que é todo poderoso. Sabe que muitas vezes, parece que com as nossas atitudes, com as nossas palavras e pensamentos, a gente esquece que Deus ele é todo poderoso. A gente olha para uma situação, por mais difícil que ela pareça, e a gente fala, não tem solução. Mas espera aí, o Deus que você serve, Ele tem todo o poder. Ele foi o Deus que criou tudo o que existe somente pela sua palavra. Ele não tinha um ambiente propício, ele não tinha um ambiente favorável, mas ele não precisava disso. Ele gerou a terra do nada, e ele vai trazer a solução para a sua vida. Ele vai trazer o escape sobre a sua vida, do nada, meu querido, do nada. E eu vou te contar um testemunho sobre isso, porque a gente tem que viver, amém? Como eu disse para vocês, quem conhece a minha vida da minha esposa, sabe que a gente está passando um momento de provação. Mas pela graça de Deus, diante de uma palavra liberada nesse altar pelo pastor Marcos, Deus tem prosperado o meu serviço e o meu trabalho. Deus tem espalhado o meu nome pelos ventos, né, Cris? Cadê o Cris? O Cris me falou isso uma vez. Deus parece que espalha meu nome com o vento. Liga a pessoa lá de Socorro. O que eu tenho a ver com Socorro? Eu nem moro perto de Socorro. E fala que quer me contratar. Porque uma pessoa que trabalha com conhecido me indicou. Mas isso não é, agora veio o milagre aqui, ó. Isso já é um milagre, mas agora veio o milagre. Nós tínhamos um desafio muito grande, eu e minha esposa. Um desafio assim que a gente não ia conseguir. Veio um valor alto para nós pagarmos, né, da armadilha de Satanás que nós caímos, chamada cartão de crédito. Logo eu estou liberto dessa armadilha, em nome de Jesus. Mas veio um valor alto. Eu falei, bom, eu tenho uma boa quantia para pagar, mas eu não vou conseguir pagar tudo. E aí no mês que vem vai somar o que sobrou com o resto, e aí vem juros, né? Mas amém, o Senhor está na frente. O Senhor está na frente, eu tenho que confiar. Só que aí, eu tinha uma quantia. E aí Deus falou para mim, você vai pegar um pouco dessa quantia e vai abençoar a vida de uma pessoa. Eu falei, peraí. O Senhor, o que eu tenho aqui já não vai saldar o que eu preciso. O Senhor está me mandando... O Senhor está mandando ainda, né, ofertar um pouco aqui? Aí eu falei com a minha esposa. A esposa olhou para mim, tem certeza? Eu não sei explicar, gente. Foi Deus mesmo, porque eu tive uma certeza no meu coração. Eu vou ter que fazer isso. Eu não fiz isso pedindo ou como uma moeda de troca, mas eu sabia que eu tinha que fazer isso. Amém, Senhor.
Eu falei para a pessoa, vai, acelera aí, porque o negócio está difícil, mano. Não prova a minha fé mais, que ela já está sendo provada. Aí a pessoa foi, né? Enfim, nós abençoamos. Isso no dia 11 de fevereiro. Aí eu peguei o que restou, né? Daquela quantiazinha que eu tinha, falei, olha, vou pagar aqui, aí mês que vem, vou crer que o Senhor vai, né? Prover o resto. E eu falei para minha esposa, fique em paz, amor. Fique em paz que o Senhor está no controle. Aí hoje, eu acordo, que eu fui dormir 3 horas da manhã. Aí acordo, minha esposa perdeu o sono hoje à noite, porque o nosso filho acordou, né? E aí ela estava lá mexendo no celular. Ela foi entrar lá ver, por algum motivo, ela foi entrar ver a fatura do cartão. E ela viu que constava o meu pagamento. E ela viu que constava um outro pagamento no valor do saldo total. Queridos, eu não sei de onde veio esse pagamento. Eu sei de onde veio esse pagamento. Mas lá não fala quem pagou. E foi pago no dia 17. Depois que nós obedecemos ao Senhor. Eu só entendi uma coisa. Deus, Ele cuida de nós em todos os detalhes. Deus, Ele cuida de nós. E foi interessante que quando houve esse pagamento, eu já havia começado a entender a revelação de quem Deus era. Eu já havia começado a orar, Senhor, não importa o que a gente está passando, eu tenho motivos para me alegrar, porque o Senhor é suficiente na minha vida. Ainda que falte alimento no meu armário, ainda que falte dinheiro para pagar as minhas contas, ainda que eu não tenha onde morar, o Senhor continua sendo suficiente. Foi exatamente o dobro do que a gente ofertou. Exatamente o dobro. Quando nós entendemos que nós servimos ao Yahvé Adonai, Jeová é o nome de Deus. Quando Deus se apresenta a Moisés, Moisés fala, Senhor, eu vou falar para o povo que quem me enviou, como é o seu nome? Aí Deus se apresenta como Jeová, Ele fala, eu sou. É isso que eles precisam saber. Eu sou o que sou. Você não precisa explicar nada, você só precisa dizer quem eu sou. Diante das suas situações, não busque respostas, mas busque entender e compreender que Deus é, Ele sempre foi e Ele sempre será. Significa que Jeová, Ele é o eterno Deus é o nosso Senhor. Deus, Ele é imutável, e se Ele é imutável, as promessas que Ele tem para nós, a aliança que Ele tem conosco, também são. Escuta isso, eu vou dizer de novo. Se Deus, recebe isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Se Deus, Ele é imutável, tudo aquilo que Ele prometeu para nós, tudo aquilo que Ele falou para nós, quem Ele é para nós, também é imutável. Deus não vai mudar por uma situação difícil. Deus não vai mudar, mesmo se eu e você mudarmos. Deus vai permanecer fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. O negócio está forte hoje, meu querido. Tiago fala isso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai Celestial, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Meu querido, as situações são passageiras. Hoje pode estar bom, amanhã pode estar mais complicado um pouco. A gente vai passar, né, pastor? São processos sobre a minha e a sua vida. Mas o que não vai mudar nunca é quem Deus é. É quem Deus é. E é o amor que Ele tem por mim e por você. Esse amor que levou Jesus Cristo a descer nessa terra, a sofrer tudo o que Ele sofreu e entregar o próprio sangue no nosso lugar. Olha quem Deus é. Olha o que Ele sente por mim e por você. É um amor incondicional. É um amor tão furioso que quando nós entendemos isso, nós somos atraídos de uma forma que a gente não consegue se livrar. Se você orar falando, eu não quero mais sentir esse amor, não vai dar, porque o amor de Deus te cerca. O amor de Deus cerca a sua vida. A graça dele se derrama de uma forma tão poderosa. E ela nos habilita a experimentar a salvação que há em Jesus. E a viver o reino de Deus nessa terra. E olha o que o Senhor faz. Ele nos fortalece.
Ele é a nossa força. A nossa força não está em bens materiais e nem em homens, mas a nossa força está no Deus eterno, na rocha inabalável. E o que Ele faz? Ele faz os nossos pés como o do cervo. Meu querido, o cervo é um bicho ligeiro. O cervo ele é um bicho muito esperto. E ele tem a habilidade de escalar montanhas bem inclinadas, com segurança, sem escorregar. Sabe o que o profeta estava querendo dizer com essa comparação? Que Deus vai capacitar a mim e a você a superarmos qualquer situação, por mais difícil e trabalhosa que ela seja. Nós vamos superar, nós vamos escalar e passar por cima delas, com confiança e com segurança, porque aquele que segura a nossa mão, não deixa tropeçar o nosso pé, Ele não dorme, o nosso socorro vem do Senhor dos Exércitos. O salmista entende isso. Ele fala: se eu não estou enxergando a salvação ao meu redor, eu vou olhar para cima, eu vou olhar para os montes e eu vou ver da onde vem o meu socorro. O nosso Senhor, o nosso guarda, o nosso sustentador, Ele não dorme, meu querido. E além de nos capacitar a passar por essas situações, Ele vai nos fazer andar por lugares altos. Sabe que nas montanhas, lugar alto, uma montanha, um lugar elevado, ele simboliza algumas coisas. A primeira coisa que ele simboliza é segurança. É segurança. Tanto que as fortalezas, elas geralmente são construídas onde? Num lugar elevado. Outra coisa que um lugar alto simboliza é visão privilegiada. Quem está num lugar alto vai enxergar muito melhor do que quem não está. E mais uma coisa que o lugar alto simboliza. No alto das montanhas é muito comum haver uma maior concentração de orvalho, porque há uma condensação entre o ar quente que sobe e aquele ambiente frio, e aí existe orvalho lá em cima. Então, meu querido, eu quero te dizer, no lugar alto é o lugar onde há a maior concentração de provisão. Você entendeu? Você entendeu tudo isso? Você entendeu? Deus vai fazer com que eu e você andemos por lugares onde nós estaremos seguros. Pode desmoronar o que for, mas a gente vai estar seguro. Deus vai fazer com que eu e você tenhamos uma visão privilegiada da realidade ao nosso redor, que nós tenhamos a visão conforme Ele vê, e Deus vai fazer com que eu e você tenhamos provisão sobre a nossa vida. Deus não vai deixar faltar orvalho sobre a sua vida. Ele vai te colocar em lugares altos, lugares mais próximos dEle. Mas para isso, e é o que eu quero concluir, nós precisamos, sabe do quê? Coloca para mim, por gentileza, o versículo 2 do livro o capítulo 2 do livro de Abacuque, versículo 4. Esse é o resumo de toda a mensagem de Abacuque, de tudo que nós falamos aqui. Escreve, pois: eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem. Mas o quê? Leia comigo em voz alta. Mas o quê? Glória a Deus. Essa é a conclusão que Abacuque chega de tudo isso que nós falamos. Nós veremos pela nossa fé. Pela nossa fé. Nós temos que viver pela fé. E o que eu quero te dizer hoje, o tema da mensagem de hoje, que o Senhor tem falado ao meu coração, é: viva pela fé. Viva pela fé. Ela que nos capacita a confiarmos e nos relacionarmos com Deus. Ela que traz alegria e esperança e nos fortalece para que nós possamos perseverar diante de toda e qualquer situação. E é a fé que nos capacita a receber a graça e o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Essa graça que trouxe salvação até nós e que nos inseriu na realidade do reino dos céus. Esse é o tema central do livro de Abacuque. E esse versículo ele é tão importante que ele foi citado pelo escritor aos Hebreus. Ele foi citado por Paulo em 2 oportunidades, em Romanos e em Gálatas. E esse versículo foi o que transformou a vida de Martinho Lutero e fez ele compreender que ele precisava mudar a sua vida.
Ele precisava deixar de viver de acordo com aquilo que ele via, com a realidade ao seu redor, mas ele tinha que viver pela fé. E olha que Lutero enfrentou muita luta depois disso, mas ele nunca desanimou, ele nunca desistiu, porque ele estava vivendo pela fé. E eu profetizo isso sobre a sua vida nessa manhã: você não vai desanimar, meu querido, você não vai desistir, em nome de Jesus, porque você vai sair daqui e vai viver pela fé que o Espírito Santo de Deus nos capacita a viver. Só que eu quero que você entenda algo: a fé não é um sentimento. Eu já disse isso, mas você tem que gravar. A fé não é um sentimento. A fé não é um ato isolado, mas a fé é um estilo de vida. Quando eu estudo a história de grandes homens da fé, tanto os mais antigos quanto os atuais, homens que fizeram coisas tremendas, homens que foram contra todas as situações, contra todas as probabilidades, e mudaram a sua história e a história da sociedade, das pessoas ao seu redor. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Que esses heróis viveram pela fé. Deus quer nos usar para mudar realidades, meu querido, mas primeiro Ele quer mudar o nosso entendimento. Se você entrou aqui nessa manhã tão cansado, se você entrou aqui nessa manhã falando: Senhor, eu não aguento mais, eu vou desistir, não vejo saída, Senhor. Se você entrou aqui nessa manhã falando: Senhor, eu estou frustrado, porque parece que as coisas não acontecem como eu espero, eu quero te dizer algo: o Senhor quer renovar a sua fé, porque a fé é um dom de Deus, e se nós buscarmos ao Senhor, Ele derrama sobre nós sem medidas, sem medidas, sem medidas. Tendo isso em mente, eu quero pedir para vocês se colocarem de pé, por gentileza. Nós vamos orar. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente. Você conhece a sua vida, você conhece a sua situação. Melhor do que ninguém, a não ser o Senhor, você conhece aquilo que você está sentindo. Então nessa manhã, enquanto o louvor irá ministrar uma canção para nós, eu quero que você reflita sobre tudo que nós falamos aqui, e nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare isso nesta manhã. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de
de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, eu sei que Ele luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor amado, Deus das nossas vidas, Deus eterno e imutável, Deus todo-poderoso, nessa manhã nós entendemos que o Senhor está nos chamando para vivermos além da nossa realidade. O Senhor está nos chamando para vivermos, Senhor, nos lugares altos aonde o Senhor está. Por isso, Senhor, nós queremos clamar a Ti e pedir, Senhor, derrama sobre nós mais fé, Senhor. Derrama sobre nós uma fé inabalável que vai nos fazer olhar diferente e agir diferente, Pai. Oh, Senhor, eu quero clamar em nome de Jesus com os meus irmãos. Derruba toda barreira, Pai, que tem cegado, Senhor, que tem tirado a nossa visão. Senhor, destrói toda depressão, Pai. Entra no mais profundo dos corações e muda, Senhor, a realidade do nosso coração. Nos faz compreender que o Senhor é suficiente para nós. O Senhor é suficiente para nós. Nós não precisamos ver situações favoráveis para entender que o Senhor está agindo ao nosso favor, para entender que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Por isso, nessa manhã, Pai, eu quero clamar por um renovo, eu quero clamar por um avivamento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aviva os nossos corações, aviva a Tua obra no meio dos anos, Senhor. Faz os nossos pés, Pai, como dos servos, e nos ajude, Senhor, a andar por lugares altos. Nos ajude, Senhor, a mudar a realidade da nossa vida por meio da nossa fé, e a mudar a realidade das situações ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai, confirma essa palavra em cada coração. Confirma essa palavra em cada coração, e que nós possamos viver em razão da Tua palavra, em nome de Jesus. Eu não posso sair daqui nessa manhã sem fazer uma última oração. Dá tempo, pastor? Dá? Oh, bem no horário. Eu quero orar por você nessa manhã. Se há alguém aqui nessa manhã que não tinha essa fé, talvez você veio aqui por 1, 2 vezes. Você já ouviu falar num tal de Jesus? Já ouviu falar que parece que Ele morreu por você, né? Mas você nunca compreendeu. Ou talvez você experimentou isso, e por algum motivo você se distanciou. Eu quero dizer que nessa manhã o Senhor está te chamando. Então, se há alguém aqui que deseja receber esta fé do Senhor, que deseja caminhar sobre esta fé, confessando o Senhor Jesus como único, suficiente e exclusivo Senhor e Salvador, levante a sua mão bem alto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
levante sua mão bem alta, eu quero orar junto com você. Nós como igreja queremos te ajudar. Você que está nos assistindo, se você deseja aceitar o Senhor Jesus e conhecê-lo mais, coloque aí nos comentários do vídeo que você está assistindo, hashtag eu escolho por Jesus, eu aceito Jesus, eu quero conhecer mais o Senhor Jesus, e nós iremos entrar em contato com você e te ajudar nessa caminhada. Que bom que todos já conhecem esta fé, meu querido. Então eu quero te convidar a sair daqui nessa manhã e viver, a partir de hoje, os melhores dias da sua vida. Você vai sair daqui nessa manhã, as pessoas vão olhar para você e falar: o que aconteceu com você? Você vai falar: eu não sei, eu só sei que eu estou vivendo pela fé. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, eu só sei que eu estou vivendo pela fé, em nome de Jesus. Abençoada seja a tua vida, meu querido. Que o Senhor derrame sobre você ricas bênçãos. Que o Senhor derrame sobre a sua vida e a sua família renovo, justiça, paz e alegria, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Saia daqui glorificando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.